Sejam bem-vindos, podem sentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso aqui era uma palavra para todo mundo ouvir, todo mundo ouvir, todo mundo, todos os membros, todos os obreiros, todos, tia da escolinha, líder dos jovens, todo mundo tinha que ouvir essa mensagem, todo mundo tinha que ouvir essa mensagem, sinceramente, irmãos, porque a gente precisa crescer, amadurecer no conhecimento das coisas de Deus. A Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, é um erro grave não conhecer as Escrituras, é um erro grave não conhecer o poder que Deus tem para operar na nossa vida. Ele tem esse poder, e às vezes a gente desconhece o poder. Temos uma arma tão poderosa e não sabemos usar. Temos uma arma tão poderosa e não sabemos usar. Então a gente precisa desse crescimento, desse amadurecimento com o tempo. Eu falava aqui essa semana, é a mensagem que eu preguei na quarta-feira, mas que está muito forte no meu coração. Eu dizia que, não eu digo, né? A Bíblia Sagrada diz, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Por favor, põe para mim aí, para o pessoal acompanhar. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Repete com o pastor Josias: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Todo mundo começa. Na vida tudo tem um começo. Mas como vai ser o final disso tudo? O final desse começo? No mundo espiritual, a gente precisa amadurecer, como um dia esse corpo que está diante dos seus olhos amadureceu e está amadurecendo cada dia mais, até cair do pé, até o dia que Deus chamar a gente para a eternidade. Mas o Paulo disse que ele já não faz as coisas de menino. Eu, como um adulto, como um chefe de família, não posso fazer coisa de criança. Hoje eu tenho uma família, eu tenho filho para cuidar. Então eu preciso agir como adulto. E no mundo espiritual não é diferente. A gente precisa crescer, amadurecer na fé. Digam graças a Deus, irmãos. Isso significa o quê, pastor Josias? Melhorar. O fim é melhor do que o início. E eu falava com as pessoas que quando eu comecei na igreja, na obra de Deus, eu lembro que eu comecei a fazer a obra de Deus com 17, 18 anos. Com 19, fui para Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul fica quase com a divisa com Mato Grosso do Sul. É a última, pode dizer, bem dizer, quase a última cidadezinha na divisa. Uma cidade pequenininha, com 50 mil habitantes, acho que pode ter um pouco mais do que isso, posso estar errado. Muito pequena. Então, aquele pastor Josias daquela época, hoje o Josias é diferente daquele, e tem que ser, e tinha que ser. Eu tinha que amadurecer, eu tinha que melhorar. Eu lembro que eu ouvia o meu pastor pregar e contar histórias, e eu ficava assim, puxa vida, o pastor tem cada história. E eu olhava para mim começando, eu falei, cara, mas eu não tenho isso. Só que 40 anos depois, irmãos, eu tenho história para contar. E tenho muita história para contar. E aquilo a gente vai aprendendo, amadurecendo mais em o nome de Cristo. Antes de entrar no texto principal, que eu quero participar com vocês, Efésios capítulo 4, versículos 12 e 13. Efésios capítulo 4,
versículos 12 e 13. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia. E ouça essa palavra, por favor. Faço questão de você parar para ouvir essa mensagem. Querendo o quê? O aperfeiçoamento de quem? De quem, igreja? Dos santos. Quem é santo, irmãos? Todo aquele separado para fazer a vontade de Deus. Nós somos separados, então nós somos os santos. Então, qual é o objetivo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Isso aqui, irmãos, é para todos nós. É o chamado que temos com a ordem do Senhor Jesus: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é uma mensagem para pastores ou obreiros, é a mensagem para a igreja de Jesus, para os santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para fortalecimento da igreja, para tornar um povo forte, uma igreja saudável, uma igreja curada, uma igreja vencedora, uma igreja como Provérbios 31:10, que eu sempre menciono, a igreja virtuosa, a mulher virtuosa, que vale mais do que rubi. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Quando eu entrei na igreja, quando nós entramos na igreja, minha mãe entrou na igreja, ela não entrou para a igreja, ela não foi para a igreja para ser salva, ela foi para a igreja porque estava pelas tampas, não sabia mais o que fazer, marido viciado, apaixonado pela vizinha, filhos que tinham problemas. Aquela mãe não foi para ser salva, foi para ser curada, liberta. Só que depois que a gente experimentou isso, viu que Deus tinha muito mais. Deus tinha para nós a eternidade, uma vida com Ele, fazendo a gente entender que isso tudo aqui passa, mas o que Ele fala, o que Ele promete, é para sempre. Aí Deus entrou na nossa casa, fez o que tinha de fazer, tirou o vício do meu pai, tirou aquele pensamento de sair de casa, de ficar com outra pessoa que não fosse a minha mãe, curou minha mãe, curou a mim, curou meu irmão, e além do mais, o mais importante, o principal, salvou a nossa família. E a gente foi crescendo, deixando de ser aqueles menininhos. Hoje eu me tornei um homem de Deus, um pregador do evangelho. Estou aqui, irmãos, dedicando desde os meus 17 anos, quando entrei na igreja, 16 para 17 anos, me dedicando a minha vida às coisas de Deus. Não tenho outra coisa para fazer, a não ser cuidar das coisas da obra de Deus, do mundo espiritual, em o nome de Cristo Jesus. Para a edificação do corpo de Cristo, até, continua, que todos, alguns, até que todos quem? Todos os santos, toda a igreja, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. À medida da estatura completa de Cristo. Em outras palavras, até chegar no nível de Jesus. Vai ser aqui? Acredito que não. Vai ser na eternidade? Sim. Que a Bíblia diz que da forma como Ele nos conhece, nós o conheceremos. Glória a Deus. Ninguém conhece você, a mim, a nós, melhor do que o Senhor. Só que um dia nós vamos conhecê-lo do jeito que Ele conhece a gente.
Você faz ideia disso, irmãos? Só que enquanto não chega, a gente conhece aqui e prossegue em conhecer. Digam graças a Deus, irmãos. Conhece e prossegue, busca, se envolve, pede a Deus. Meu Deus, me mostra. Ontem eu estava lendo a palavra de Deus em casa. E chegou um texto ali que eu li, reli, li várias vezes. Falei, Jesus, não estou entendendo isso aqui. Ué, eu não sei de tudo. Eu falei, Jesus, não estou entendendo isso aqui. Me mostra, me ensina. Que às vezes o texto é um tanto confuso. Mas isso mostra o quanto eu preciso aprender e conhecer. Digam graças a Deus, irmãos. Conhecer e prosseguir em conhecer. Então, quanto mais a gente conhece e prossegue em conhecer, mais a gente se aproxima da estatura completa de Cristo. É o que eu falei com você do Pedro. Se afastou de Jesus, negou 3 vezes. Perto de Jesus não nega. Perto de Jesus é chamada a atenção. É repreendido muitas vezes, porque está perto. Aí toma aquele susto, como agora eu ouvi o missionário pregar, quando o Pedro faz um elogio para Jesus, depois diz que não vai acontecer nada daquilo, que Jesus está falando besteira, e Jesus repreende ele, dizendo, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Deu uma repreensão no Pedro, mas porque está perto. Está perto de Jesus, é repreendido para não falar besteira. Está perto de Jesus, é repreendido para não aceitar o pecado. Está perto de Jesus, é repreendido para não aceitar o mal do diabo. Digam graças a Deus. Agora longe não. Jesus não está perto, você não está perto dele, ele não pode repreender, não pode chamar atenção. Você vai negar, você vai aceitar, você vai se render àquela ação do demônio, aquele ataque do diabo, e vai ser o fim. Entremos agora na parte que eu preguei aqui, que eu comecei diferente agora. Mensagem de Hebreus capítulo 6. Versículo 9. Olha que interessante. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Para aí. Deus não quer saber daquele que não está perto dele, daquele que não anda com ele. Deus tem cuidado com aqueles que andam com ele, que creem nele, que confiam nele, ou pelo menos dizem que confiam nele. Da mesma forma que Deus, eu não posso cobrar do filho dos outros, Deus não cobra do filho dos outros. Deus cobra dos seus filhos. Quem está entendendo, fala graças a Deus. Se por acaso a palavra não está falando, ou parece que as coisas estão feitas de qualquer jeito, tem que ver, irmãos, porque Deus não vai gastar tempo com quem não dá atenção para Ele. Deus não vai perder tempo com aquela pessoa que não acredita nele. O missionário estava contando agora um testemunho, um caso, uma situação de uma mulher que insistiu, falou que era aqui do Meia, ele falou que estava saindo da igreja aqui do Meia há muitos anos, há muito tempo, e a pessoa pediu uma oração para o marido, se eu não me engano. E foi isso, né? Para o marido. Aí ele falou assim, não é assim, irmã. E é verdade, já aconteceu comigo. Uma vez eu fui na casa de uma irmã e ela queria que eu orasse pela filha. A filha me viu, ela correu para dentro do quarto. Eu falei assim, ô jovem, era uma jovem, se você não quiser, eu nem chego perto. Eu não posso querer enfiar a goela abaixo Jesus de quem não quer Jesus. Eu não posso fazer isso. Se quer, vai receber. Se não quer, não recebe.
E o missionário, pela insistência da mulher, foi até um rapaz, o marido, porque ele falou que queria morrer. Quero morrer, quero acabar com a minha vida, porque não aguenta mais esse mundo e não sei mais o quê. E pela insistência dela, o missionário foi. E ele foi falar: o senhor quer que o senhor crê na vida eterna, crê na salvação? Ele falou: não crê em nada, eu quero morrer. Estou cansado da vida. E o missionário tentando insistir, e ele estava decidido. Ele virou para a mulher e falou assim: ó, você vai perder seu marido em pouco tempo. E morreu. Não quer, irmãos. Se você não quer a salvação, não quer a bênção de Deus, ela não vai ser para você. O que despreza a palavra perecerá. Eu estou falando aqui para um grupo que eu acredito ser um grupo de Cristo, de Deus. Mas nem todos que são de Israel são israelitas. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, no reino de Deus. Então, infelizmente, nem todos que estão aqui no nosso meio, ou no meio da igreja, está recebendo a palavra, está crendo na palavra. Então, a preocupação de Deus, como era a preocupação do apóstolo Paulo, que as cartas que ele escrevia para quem? Para a igreja. As cartas eram cartas escritas para a igreja, não era para os perdidos, não era para os endemoniados, não era para as pessoas lá fora, era para a igreja. A preocupação é fortalecer a igreja. Aleluia! Você forte lá fora é uma bênção, irmãos. Você fraco lá fora, pode chegar alguém perto e falar: eu conheço você. Você vai dizer: eu não conheço ele. Vai surgir uma doença, você vai dizer: ah, meu Deus do céu, acabou tudo. Você está dizendo: eu não conheço ele. Vai chegar o pecado, você vai dizer: eu não conheço ele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas de vós, pelo menos de você, ó amados, esperamos coisas melhores. Que profundo é isso aqui. Mas de você, Josias, eu espero coisa melhor. Mas de você, Maria, você, João, eu espero coisa melhor. Quem está entendendo falar graças a Deus, igreja? Que coisa melhor é essa? Uma confiança firme, uma esperança firme, uma fé firme, e não uma fé frouxa, que uma hora está bem, outra hora não está. Gente que abandona o ministério, a obra que foi chamada, por porcaria, porque o irmão não olhou para mim, porque o irmão falou um pouco mais ríspido. O Josias, ele tem o título de pastor do amor, talvez porque trate as pessoas com carinho. Mas sou ser humano igual você, e tem hora que a gente dá umas patadas. E o dia que aconteceu de a gente dar uma patada, irmãos, ora por mim. Ora por mim em nome de Jesus, que eu sou falho igual você. Mas não culpa Jesus ou a obra de Deus por causa da minha burrice, não. Ou da burrice de outro alguém. E você deixar a congregação por causa disso. Então, de você eu espero coisas melhores. Digam graças a Deus, igreja. Eu espero uma atitude diferente de quem cresceu, de quem amadureceu, e não de uma pessoa que parece criança. Tudo se magoa, tudo quer, vou parar, tudo vou desistir. Poxa, de você, de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Forte isso aqui.
Isso aqui é profundo, irmão. Isso aqui é Deus para a gente. Vamos crescer, vamos amadurecer. Deus não tem investido tanto na nossa vida para outra coisa. Deus tem investido na nossa vida para a gente produzir bênçãos. Isaías capítulo 5. Isaías 5. Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, somos nós. E a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, as melhores sementes que o homem pode ter, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Para quê? Para que faz tudo isso, Jesus? Porque o Senhor tem o cuidado de pegar a nossa vida, cercar, guardar, proteger, limpar das pedras. Que pedras são essas? Aquelas que a semente caiu no meio das pedras, aí veio o sol e queimou, quer dizer, a semente foi destruída, porque semente não é para se colocar nas pedras, se planta na terra. Digam graças a Deus, irmãos. Então Deus tem o cuidado de cercar, de proteger, de guardar, de limpar as pedras, tirar aquilo que pode impedir o crescimento. Plantou de excelentes vides, as melhores sementes que você pode receber, aquela palavra que o seu pastor procura de Deus para falar no seu coração. Não só eu, mas temos a oportunidade, de estar ouvindo o missionário Soares, que é o nosso líder maior, mensagem que o pastor Maico tem pregado, mensagem que o pastor Jaime tem pregado. Temos uma infinidade de ensinamentos dentro da igreja, de direcionamentos dentro da igreja. São excelentes vides, digam graças a Deus, irmãos. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Para que o Senhor faz isso? E esperava que desse o que, igreja? Desse o que, igreja? Uvas boas. Deus nunca vai esperar de você uvas podres. Deus nunca vai esperar de você um resultado negativo. Sabe por quê? Porque o investimento é dele. O cuidado dele por mim é grande. Oh, irmão, você não sabe, a gente fica pedindo a Deus uma palavra para poder pregar na igreja, aí você não está, aquilo é triste, irmãos, porque a gente pede a Deus uma palavra, você não está no lugar para receber, você não está como o Zaqueu, subiu na figueira brava, quer dizer, se esforçou, não deixou dificuldade impedir você de estar aonde você sabia que Jesus iria passar. O Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali, e ele era pequititinho, ele não olhou para o tamanho dele, saiu no meio da multidão, subiu na figueira, com toda a dificuldade por causa do tamanho dele, e ficou esperando. Jesus passou, irmãos, Jesus passa, irmãos, e foi Jesus passar e dizer: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quer presente maior do que esse, irmãos? Maior presente de receber Jesus na sua vida, receber aquela palavra, porque Jesus é a palavra, entenda desse jeito, Jesus é a palavra. Então quando você recebe Jesus na sua vida, a palavra na sua vida, a salvação chega. A salvação chegou, a cura chega, o milagre chega, a bênção chega em o nome de Jesus Cristo. Por favor, preste atenção no que Deus está falando agora. Não deixa passar esse momento, essa oportunidade que o Espírito Santo está dando. Dá um chega para lá no que é do diabo. Dá um chega para lá naquilo que é do inferno. Eu não quero, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Então Jesus, Deus, o nosso Senhor, não vai investir tanto como tem investido esperando uvas bravas. Ele sempre espera uvas boas, um resultado bom. Volta lá
para o Hebreus capítulo 6, versículo 9, mas de vós, ó amados, não está falando com outros não, é com a igreja, de vós esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. O que acompanharia a salvação? O fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Isso tem que acompanhar a salvação que está em nós, que veio até as nossas vidas em nome de Cristo Jesus. Ainda que assim falamos, versículo 10, olha que forte isso aqui, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes. Deus não é injusto para esquecer daquilo que Ele prometeu. Deus não é injusto para esquecer da obra da cruz. Quando vem um mal na minha vida e eu falo: Jesus, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as minhas doenças e enfermidades. Eu não aceito esse mal, Jesus. Ele não é injusto para esquecer da obra dele. Ele não é injusto, igreja. O Salmo 137, versículo 5 diz, versículo 5: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Olha que forte. Eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Quem crê nessa palavra, falar graças a Deus. Você nunca será esquecido por Deus. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes. O respeito que você tem à palavra de Deus está diante do Senhor. Ele está vendo tudo isso. A escolha que você fez por acreditar nele, por confiar nele, está diante dele. Deus não é injusto. Ele vai honrar você em nome de Cristo Jesus. Como eu falei aqui do Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles confiaram em Deus. Preste atenção nisso aqui. Tenta visualizar isso como se você estivesse lá. É uma situação real. A gente não está falando só de historinha. A gente está falando de algo que aconteceu. De 3 rapazes que foram presos, levados ao chefe deles lá, o rei, o Nabucodonosor, e ameaçado: ó, vocês, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se curvaram diante da minha imagem? É verdade sim, rei. Mas por que vocês não fizeram isso? Porque a gente tem um Deus. E a gente não vai se curvar diante do seu Deus por conta disso, porque a gente acredita na palavra, naquilo que a gente aprendeu. Essa confiança não melhorou nada, pelo contrário, acendeu uma ira no rei, e aquilo que parecia que melhoraria, piorou, porque ele falou assim: aquece a fornalha 7 vezes mais, e eles viram isso. Então, ao invés da minha confiança me livrar do problema, estava me jogando cada vez mais para dentro. Tenta visualizar isso aconteceu. É igualzinho o problema que você tem, que parece que quanto você mais ora, mais piora. E a fornalha foi superaquecida e deram outra chance. Vai tocar os instrumentos, e se vocês não se curvarem, serão lançados. Então, espera tocar toda a música. Fala aí, Jesus, o que a gente faz? Vai acabar a música, se a gente disser que não vai servir, a coisa vai ficar feia. Acabou de tocar a música, os 3 continuaram de pé e foram lançados no fogo. Deus não é injusto, irmãos. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra.
Deus não é injusto para se esquecer do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste. E o que aconteceu? Deus desceu lá no meio do fogo, o próprio Deus desceu no meio do fogo. Por que não vai descer nesse fogo que você está passando aí? Deus vai descer aí. E você vai andar por esse fogo, irmão, passeando, sem se queimar, em nome de Cristo Jesus. Você crê nisso, irmãos? Você crê nisso que eu estou falando? Que o Espírito de Deus está falando com você? Você vai passear. Você vai passear, irmão. Quem passeia no fogo, irmão? Você vai passear no fogo. Em o nome de Jesus está lá. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes. Você mostrou isso, você mostrou acreditar no nome, respeitar o nome, confiar no nome. Enquanto servistes aos santos e ainda servis, vamos continuar servindo, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Digam graças a Deus, igreja. Deus não vai se esquecer, Deus não vai se esquecer. Continuando, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, o mesmo zelo. Não desista, irmãos, não recue, vai até o fim. Agora, para ir até o fim, não é com a minha força, é com aquilo que eu recebo de Deus. Eu tenho certeza que o que você está recebendo agora vai te dar força essa semana, em nome de Cristo. Eu creio, irmãos. Eu creio que o que eu estou pregando para você é alimento para você continuar a sua jornada em o nome de Cristo. Eu sei que Deus está aqui, irmãos. Eu sei que o Espírito de Deus está aqui. O que você está recebendo é para ir muito mais longe. E você vai em o nome de Cristo Jesus. Primeiro Reis 19, capítulo 19, versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Eliseu, estava ali escondido dentro de uma caverna, estava assustado pela ameaça, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e então um anjo tocou dizendo: levanta-te e come. Irmãos, é assim, irmãos, você não tem que se entregar, você tem que comer, tem que se levantar, tem que buscar, tem que se envolver com Deus, tem que estar na presença de Deus, é isso. Me desculpa, mas tem gente que está de brincadeira com Deus, irmãos. Era para vir arrastado para a igreja, era para vir se arrastando, sabe por quê? Porque aqui Deus vai falar com você, Deus vai usar esse jumento aqui para impedir você de ser destruído. Usou a jumenta lá de Balaão, vai usar o jumento Josias aqui, irmãos, para você não sofrer lá na frente. Mas as pessoas não se esforçam para tudo, menos para Deus. Se arrastam para outras coisas, mas não se arrastam nos pés de Jesus. Deitou-se e dormiu. Um anjo tocou e disse: levanta-te e come, rapaz. Versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Mas Deus é maravilhoso. No meio do nada ainda prepara um pão cozido. Hoje a gente está comendo um pãozinho cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar-se. Como assim? Não, irmãos, não. E de comer das gorduras, beber das ossuras, e preparar porções aos que não têm nada preparado para si. É para você sair, é para você continuar. 7.
E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. A jornada é longa, irmãos. E para essa jornada longa tem que comer, tem que se fortalecer, tem que se encher da palavra, tem que congregar, sim. Alguns já não estão congregando mais, já não estão na presença de Deus. Ô irmãos, eu duvido que na casa dela ela tenha esse momento com Deus. Come, porque muito comprido te será o caminho. Irmãos, tem muita coisa ainda para você conquistar. E você tem que comer, você tem que se fortalecer, tem que crescer. 8. Levantou-se, pôs e comeu. E bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. É para você continuar, não é para parar. Digam graças a Deus. É para você ir até o fim, conforme diz a palavra de Deus, em o nome de Cristo Jesus. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Mas para você chegar até o fim, você tem que comer agora. Você tem que se fortalecer agora. A gente vê na internet muitos vídeos, né, falando de exercício físico. E na semana passada eu brinquei até aqui com você, que eu sentei e levantei. Estou com 57 anos. Mas tem gente talvez da minha idade que não faça. Você vê um missionário com 78, faz coisas que eu não consigo fazer. Mas por quê? Porque ele se exercita e eu não. Então eu preciso pensar no futuro, eu preciso pensar no depois. Tem um que o cara, ele agacha assim, ó. Falou que isso aqui, se você fizer isso aqui 3 minutos por dia, é bom para um monte de coisa no seu corpo. Até para perder a barriga é bom. Estou falando. Até para perder a barriga. Fica 3 minutos. Falou que lá no Japão, se eu não me engano, na China, não sei onde é que é, o pessoal fica no ponto de ônibus assim, esperando o ônibus. Falou que não cansa. E é verdade, eu estou aqui, estou tranquilo. E estou aqui, ó, com o pé todo. Se eu falar para o pastor Daniel sentar aqui do meu lado, ele não vai conseguir. E fica esperando o ônibus assim, batendo um papo, numa boa. Tem gente que não consegue. Eu falei, graças a Deus eu consigo. Preciso fazer exercício? Preciso. Por quê? Porque, como dizia o Chaves, se você é jovem ainda, amanhã, velho será. E vai ser, irmão, não tem jeito. Não tem como correr. Quem é jovem hoje, se não morrer, vai ficar velho. Amém, Jesus? E que fique velho. Que essa é a bênção da vida, é envelhecer em nome de Cristo Jesus. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar, não só fisicamente, mas espiritualmente. Recebendo mais da palavra de Deus, porque a viagem é comprida. Ainda tem muito chão, tem muita terra, e nessa caminhada, muitos obstáculos. E o que vai contar é o quanto de Deus você tem recebido na sua vida. Isso é mantimento para te sustentar. Falou que um camelo, ele bebe água, que ele fica acho que meses, no deserto. Isso tudo é ensinamento para a gente. Quanto mais de Deus, você encher sua vida de Deus, mais longe você vai. Lembra da mensagem do Pedro andando sobre as águas? Só com um vem, só um vem fez ele andar até andar pelas águas, mas ele precisava de mais do que um vem, um pouco mais da voz de Deus, um pouco mais da palavra de Deus, para ir até longe, ir mais longe. E o objetivo principal, o ir longe, é ir a Cristo, é ir até a salvação em o nome de Cristo Jesus. Falem graças a Deus. Para terminar, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Para que não
Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Eu vou parar a mensagem aqui. Eu vou, porque isso aqui tem muita informação ainda, e eu não vou conseguir passar para você, porque agora eu iria falar sobre termos, exemplos a serem imitados. E nós temos exemplos a serem imitados, e eu quero falar sobre isso. Semana que vem não falte, é a nossa primeira reunião do mês de junho, amém, Jesus? E a gente vai vir para aprender mais de Deus. Feche os olhos aí.